Imagine um país devastado, sua economia em colapso, seu povo desmoralizado e humilhado. É nesse cenário que começa a ascensão de uma das figuras mais sinistras da história moderna, Adolf Hitler. Neste vídeo, vamos explorar a fundo como ele, um jovem austríaco aparentemente comum, ascendeu de soldado frustrado da Primeira Guerra Mundial a ditador de uma das nações mais poderosas de seu tempo. Vamos mergulhar nas estratégias, eventos e decisões que o colocaram no comando da Alemanha e levaram o mundo à beira de um conflito sem precedentes. Prepare-se, porque o caminho de Hitler até o poder revela verdades sombrias sobre como a manipulação de massas e a propaganda política podem moldar o destino de uma nação. O cenário da Alemanha pós-guerra. Nossa história começa no fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918. A Alemanha, que havia lutado por anos, perdeu a guerra, e as consequências foram devastadoras. O país foi obrigado a assinar o Tratado de Versalhes em 1919, um documento humilhante e rigoroso que impôs pesadas indenizações e restrições militares. A economia, já desgastada pelo conflito, desmoronou. A inflação disparou, o desemprego aumentou e o povo alemão sentiu uma perda de orgulho e identidade. Esse ambiente de crise e revolta foi o terreno fértil que possibilitou o surgimento de figuras radicais. Entre elas, estava Adolf Hitler, um ex-soldado que, assim como milhões de alemães, sentia-se traído e indignado. Nesse contexto, Hitler se destacou pela capacidade de se comunicar com o povo. Ele começou a frequentar reuniões do Partido dos Trabalhadores Alemães, uma pequena organização de extrema-direita. Ali, ele se destacou por suas habilidades oratórias e logo se tornou uma figura influente. A partir de então, ele iniciou sua jornada de radicalização, transformando-se em um porta-voz do ressentimento alemão contra o Tratado de Versalhes, os judeus e os comunistas, que ele apontava como responsáveis pelos problemas da Alemanha. O partido que ele liderava passou a se chamar Partido Nazista, e ele começou a mobilizar uma base de seguidores cada vez maior, usando um discurso carregado de promessas de redenção e vingança. A tentativa de golpe e a transformação na prisão. Em 1923, Hitler já tinha uma certa base de seguidores e decidiu que era o momento de tentar tomar o poder à força. Em novembro daquele ano, ele liderou uma tentativa de golpe em Munique, conhecido como o Pud da Cervejaria. A ideia era inspirada na marcha sobre Roma de Mussolini, que havia levado o ditador italiano ao poder. Mas a tentativa de golpe de Hitler falhou, e ele foi preso. Esse evento, no entanto, marcou um ponto de virada importante. Na prisão, Hitler começou a repensar sua estratégia. Ele percebeu que para tomar o poder não bastava uma ação armada, seria necessário manipular o próprio sistema democrático alemão. Foi durante esse período de reclusão que ele escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta, que viria a ser a base de sua ideologia. No livro, ele expôs suas ideias racistas, seu desejo de expansão territorial e sua visão de uma Alemanha dominando a Europa. Essa obra, que se tornou uma espécie de manual do nazismo, serviu como base para atrair mais seguidores e estabelecer uma ideologia que se tornaria cada vez mais popular entre o povo alemão. A conquista política através da democracia. Após ser libertado da prisão em 1924, Hitler focou na reconstrução do Partido Nazista. Ele sabia que, para chegar ao poder, precisava conquistar o apoio da população e usar o próprio sistema democrático para sua ascensão. Durante os anos seguintes, a Alemanha enfrentou uma grande crise econômica, agravada pela Grande Depressão de 1929. A inflação voltou a disparar, e o desemprego aumentou drasticamente. Esse cenário de caos foi um prato cheio para Hitler, que usou o desespero das pessoas como combustível para sua propaganda. Nos anos seguintes, ele trabalhou para expandir o partido e conquistar o apoio popular. Em 1930, o Partido Nazista já era uma das maiores forças políticas da Alemanha, e Hitler, com sua habilidade em discursos inflamados, conseguiu atrair o apoio de diversos setores da sociedade, inclusive empresários e líderes militares. A ideia de uma nova Alemanha estava cada vez mais enraizada no imaginário popular. Em 1933, finalmente, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, mas ele ainda não tinha poder absoluto. O incêndio do Reichstag e a consolidação do poder. Uma vez como chanceler, Hitler agiu rapidamente para consolidar seu poder.
Em fevereiro de 1933, o prédio do parlamento alemão, o Reichstag, foi incendiado. Esse evento foi um divisor de águas. Hitler e seus seguidores culparam os comunistas pelo incêndio e usaram o episódio como justificativa para implantar um estado de emergência. Ele convenceu o presidente alemão, Paul von Hindenburg, a assinar o decreto do incêndio do Reichstag, que suspendia os direitos civis e permitia prisões sem julgamento. A partir desse momento, Hitler teve carta branca para perseguir seus opositores. Logo em seguida, Hitler aprovou a Lei de Plenos Poderes, que dava a ele poder para legislar sem passar pelo parlamento. Com essa medida, ele estabeleceu uma ditadura disfarçada de democracia, eliminando qualquer possibilidade de oposição. A partir de então, ele começou a moldar a Alemanha de acordo com sua ideologia. Ele fechou jornais, perseguiu minorias e instaurou uma máquina de propaganda liderada por Joseph Goebbels, que controlava rigorosamente a informação disseminada no país, sempre exaltando o Führer e propagando o antissemitismo. A purga interna e a influência sobre a juventude. Já no poder, Hitler percebeu que precisava garantir a lealdade absoluta de todos ao seu redor. Ele então ordenou a Noite das Facas Longas, em 1934, uma série de assassinatos que eliminou membros influentes da SA, a milícia nazista. Com isso, Hitler garantiu a fidelidade do exército alemão, que agora estava completamente sob seu comando. Além disso, ele criou programas para doutrinar a juventude alemã, como a Juventude Hitlerista, que ensinava crianças e jovens a adorarem o Führer e abraçarem o ideal nazista. Com a propaganda constante, Hitler conseguiu transformar a população alemã em uma massa de seguidores leais, dispostos a lutar pela glória da Alemanha. Ele reforçou a ideia de uma raça superior e promoveu uma série de leis racistas e antissemitas, isolando e perseguindo judeus, ciganos, homossexuais e outras minorias. O governo de Hitler, agora absolutamente totalitário, era um reflexo da visão sombria que ele tinha para o mundo. Os primeiros passos para a guerra. A ascensão de Hitler ao poder não só transformou a Alemanha em uma ditadura brutal, mas também preparou o país para a guerra. Com uma máquina de propaganda eficiente, apoio popular e um exército fortalecido, Hitler colocou em prática seu plano de expansão. Em 1939, ele iniciou a invasão da Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Esse foi o ápice de sua jornada rumo ao poder, e as consequências seriam devastadoras para o mundo inteiro. A história da ascensão de Hitler serve como um lembrete poderoso de como a manipulação, a propaganda e o ódio podem destruir uma nação e afetar o destino de milhões. Por hoje é isso. Se você quer ver mais conteúdos históricos como esse, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.